Hoje é dia de começar um quadro novo aqui no canal, ou melhor, um quadro dentro de um quadro. Dentro do Discutindo Cinema, que eu já faço há tantos anos, eu vou começar a falar mais sobre essa ideia do senso comum. É um vídeo que vai ser um pouco mais provocativo, mas se você fala alguma dessas frases, se você concorda com algumas dessas frases ou desses conceitos, não tem problema, vamos debater. A ideia desse vídeo é justamente criar um debate a partir dele e não fechar. Minha opinião não é a opinião final, mas a gente poder debater a partir de então esses conceitos. É um tipo de vídeo que na verdade eu fazia posts assim no Instagram e eram posts que iam muito bem quando eu produzia conteúdo lá pro Instagram, muita gente gostava, gerava um debate muito bom. Eu vou começar a tentar trazer esses conceitos para o YouTube, para um público mais amplo, para a gente poder também trocar essa ideia. Então, se gostar desse vídeo, compartilhe nos seus grupos, compartilhe nas suas redes para chegar a mais pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Por favor, muita gente assistindo aos vídeos sem se inscrever. Também, se gostar, deixa o like, comente aqui embaixo. Se você gostar ou se você não gostar, com educação, comente aqui embaixo para a gente poder trocar essa ideia. E se estiver vendo pelo celular, dê um hypar que esse vídeo chega para mais pessoas. Se vocês gostarem, eu continuarei fazendo esses vídeos, porque eu acho que são conceitos que é muito interessante a gente desconstruir acima de tudo. A gente tem uma ideia de um gosto que se padroniza e opiniões também que vão se padronizar, e a gente vê como cada vez mais as pessoas, e as redes sociais ajudaram muito nisso, cada vez mais as pessoas elas já são influenciadas anteriormente a ver filmes procurando algumas coisas específicas e não se entregarem exatamente às experiências, ou também de repetir frases prontas sem questionar se essas frases realmente fazem sentido. É a ideia do senso comum. O senso comum nem sempre ele é mentiroso, mas muitas vezes ele não é tão fortalecido assim, ele não faz tanto sentido assim muitas vezes, e é justamente isso que eu vou tentar trazer um pouco nesse vídeo e em outros vídeos posteriormente. Essa ideia de que se todo mundo fala uma coisa, não quer dizer que aquilo realmente faz muito sentido se a maioria das pessoas falam aquela coisa. Isso eu vejo muito aqui no canal. Tem muitos comentários nos vídeos, principalmente de gente que não é inscrita no canal, que parece um Ctrl+C, Ctrl+V do que a gente vê no Twitter, do que a gente vê nas redes sociais. E na maioria das vezes que as pessoas que comentam isso, parece que elas estão arrasando, elas estão falando algo muito inovador, e eu dou risada porque é a 15ª pessoa que comenta aquilo no mesmo vídeo. Então, um vídeo um pouco mais provocativo, mas vamos debater, que o mais importante para mim no canal é sempre o debate. Vamos começar a falar desses chamados sensos comuns que eu busco desconstruir a partir desse vídeo. O primeiro de tudo envolve a ideia de direção, que dá até para criar dois sensos comuns a partir disso. O primeiro é: o filme é ruim, mas é bem dirigido, ou o contrário, né? O filme é bom, mas é mal dirigido. Dá para um filme bom ser mal dirigido? E a resposta para mim, enfaticamente, é não. E se a gente acredita, e se muita gente acredita que um filme ruim pode ser bem dirigido, é justamente porque a gente não entende de forma geral o conceito de direção, algo que eu tento trazer sempre aqui no canal, e eu sempre tento bater muito na tecla do que um diretor faz, de que é uma boa direção num filme. Muita gente associa boa direção a quadros bonitos, a planos bonitos, a um uso da trilha sonora mais chamativa, e na verdade a direção ela é a base do que faz um filme funcionar ou não. A direção é justamente quem vai ter um olhar que vai integrar todas essas áreas do cinema em uma visão criativa. Claro que o cinema é uma arte que se faz em conjunto, que não é apenas um diretor que tem toda a visão, e isso vai variar muito dependendo da produção, mas ele vai trazer essa visão criativa, ele vai escutar cada uma dessas áreas e vai estabelecer uma visão. Então a boa direção do filme é aquela que consegue criar uma unidade estilística a partir dele, seja essa unidade estilística mais chamativa, menos chamativa. Então se um filme ele é ruim, ele não é bem dirigido. Ele pode ter elementos chamativos da direção, mas isso não quer dizer que esse filme é bem dirigido. O filme bom é o filme bem dirigido. E eu falo muito isso no Oscar, né? Se o Oscar fizesse algum sentido, o melhor filme ganharia também melhor direção, porque o melhor filme é o que é melhor dirigido. Inclusive, muito se fala sobre o roteiro nesse sentido. O próprio roteiro, ele vai estar a cargo do diretor executar aquele roteiro, né? Então, o bom filme é justamente aquele que tem uma mise-en-scène, que tem uma escolha de planos, que tem uma escolha de trilha sonora, que dirige bem os atores, que consegue compor bem os cenários e fazer tudo isso conversar. Essa é a boa direção, e não aquela direção que faz malabarismos, aquela direção que tem um grande
grande plano sequência. Ah, o filme é ruim, mas ele tem um plano sequência maravilhoso. Ele não é bem dirigido porque ele tem um plano sequência maravilhoso. Então, esse é um conceito que acho que é muito importante a gente entender. Quando a gente fala em direção, a gente está falando do todo, a gente está falando do filme, da unidade fílmica. Se o filme ele é bem dirigido, ele é um bom filme. Se o filme ele é mal dirigido, ele é um mau filme. Pensar o contrário disso, essa é uma das que eu sou um pouco mais restrito, que eu sei que muita gente vai discordar, mas pensar diferente disso é não ter um entendimento muito certo do que é direção. Ah, mas e se o roteiro do filme é ruim? Um roteiro ruim, com uma boa direção, ele consegue criar um bom filme. O contrário não é verdade. Um bom roteiro na mão de um mau diretor, a execução do filme não vai ser boa, apesar da história poder ser boa, das viradas poderem ser boas, e por aí vai. E aí a gente vai para outro lugar, outra questão que está inserida no mesmo assunto. Se esse filme fosse dirigido por outra pessoa, ele seria bom, ou se esse filme fosse dirigido por outra pessoa, ele seria ruim. A questão é que essa frase não faz sentido justamente porque se esse filme fosse dirigido por outra pessoa, ele seria outro filme, as escolhas seriam completamente outras. É mais uma vez, e isso eu tento desconstruir há tanto e tanto tempo. O roteiro ele é muito importante num filme, mas o roteiro não é um filme em si. Na verdade, quem vai definir essas escolhas do roteiro, esses caminhos do roteiro e como eles vão se transformar em imagem, som, é o diretor. Muito se faz isso para acusar quando é um diretor que é muito querido. Ah, você tá falando bem desse filme porque é dirigido por esse diretor, mas se fosse dirigido por outro que você não gosta, você não ia gostar do filme. Talvez e provavelmente, porque se eu não gosto daquele diretor por alguns motivos e ele dirigisse esse filme, seria um outro filme que ia carregar as características daquele diretor. É até isso que muita gente fala de uma forma pejorativa, né? Ah, você gosta desse filme porque é desse diretor. E eu fiz até um vídeo com o Diego lá no canal dele que a gente fala muito sobre isso. Eu não vou gostar de todos os filmes dirigidos por um diretor que eu gosto, mas se eu tendo a gostar de características e de escolhas daquele diretor, é normal que eu goste dos filmes dele. Isso não é um demérito, isso não é uma parcialidade. É uma parcialidade, mas não é um problema quando isso acontece. Então essa frase, se esse filme fosse dirigido por outra pessoa, você não ia gostar, ou se ele fosse dirigido por outra pessoa, ele seria ruim. A gente não tem como a gente especular como seria aquele filme se fosse dirigido por outro, justamente porque a gente só pode analisar o filme em si, o filme existente. E a partir do momento que é outro diretor, é outro filme também. Então essa frase é uma das frases que para mim não faz muito sentido. Agora vamos para um outro tópico também que batem muito nessa tecla, muitas vezes se resumem o filme a ser bom ou ruim por conta disso, e eu dou muita risada, que é o famoso começou a mentirada, né? O famoso começou a mentirada. Uma pessoa real jamais faria isso. Uma pessoa real não faria tal coisa. Como que aquilo aconteceu? E isso não é de hoje, isso é histórico no cinema, mas com as redes sociais, essa busca pela lógica no cinema, essa busca pela verossimilhança exacerbada ficou cada vez maior, cada vez mais forte. Um filme ele precisa ser real, digamos assim, ele precisa fazer sentido lógico com a vida real. Uma pessoa num filme ela não pode pular o que uma pessoa real não pularia. Ela não poderia tomar uma decisão que uma pessoa real supostamente não tomaria. E isso para mim é muito redutível. Sim, tem casos que isso acontece realmente. Tem casos que tem filmes que forçam a barra no roteiro justamente para personagens tomarem decisões que não fazem muito sentido só para um tema maior se ressaltar e coisa do tipo. Mas de forma geral, o filme ele tem que funcionar dentro da lógica dele, ele não precisa funcionar dentro da lógica real, né? A gente sempre fala que o filme é um universo particular com regras particulares. E essas regras elas podem ou não estar conectadas, podem estar ou não próximas da vida real, né? Se a gente tá falando, e a gente não precisa nem falar de fantasia, né? A gente não precisa falar de um filme de super-heróis ou coisa do tipo em que coisas absurdas podem acontecer. Um filme com pessoas reais, por exemplo, pode brincar com isso e transformar essas pessoas em tomarem decisões diferentes, em agirem de forma diferente, em conseguirem fazer... É muito comum filmes, por exemplo, que pessoas comuns se transformam em espécies de super-heróis porque tem um objetivo claro e o filme brinca com isso. Elas não precisam fazer apenas coisas que pessoas reais fazem. Um filme, de forma geral, em todos os contextos, e não só nesse sentido do que as pessoas podem ou não fazer, ele não está de acordo necessariamente com as regras da vida real, mas ele está de acordo com as regras que ele mesmo propõe.
Às vezes essas regras estão próximas da vida real, às vezes não. Tudo vai depender da execução e tudo vai depender muito da proposta desse filme. Outro que é muito interessante, que acontece muito, é o filme deveria, né? O filme deveria ser assim. Isso é uma coisa que, a partir do momento que as redes sociais e os fóruns começam a ter essa proximidade maior do público debatendo sobre o filme, muito se estabelece uma lógica de dizer como o filme deveria ser, ao invés de analisar. E isso vale mais às vezes para a crítica do que para o público até. Muito da crítica não analisa o filme em si, mas analisa como o filme deveria ser. Ele deveria ter 30 minutos a menos, o final deveria ser diferente, aquela cena deveria ser filmada diferente. Não cabe a nós, principalmente da crítica que está analisando um filme, dizer como ele deveria ser. A gente deve analisar o que ele é. A gente não gosta do final, a gente acha que o filme é estendido, a gente não vai dizer que ele deveria ser mais curto, mas a gente vai justamente analisar e criticar em cima do porquê essa duração não funciona, porquê esse final não funciona. Não é o nosso papel como crítico dizer os caminhos que o filme deveria tomar. Isso é o papel do realizador do filme. A gente vai justamente julgar se aquilo faz sentido ou não dentro do filme, se aquilo é uma boa escolha ou não, por milhares de fatores que a gente pode analisar. Então o filme deveria ser, essa lógica de você tentar criar o que deveria ser o filme, como o filme deveria ser bom, não é o nosso papel, principalmente quando a gente está falando. O público também não deveria agir assim, mas eu entendo que a gente se frustra, que a gente pensa como o filme poderia ser melhor e tudo mais, mas principalmente quando esse vem pro lado da crítica em si, não é o papel da crítica dizer como um filme deveria ser, e sim analisar o que ele é. E já que eu tô falando sobre crítica, vamos para um combo 3 em 1 da crítica, né? Aquelas frases, aqueles sensos comuns que muita gente acredita que está ofendendo a crítica de cinema, ou que acredita que a crítica é dessa forma, né? A crítica como se fosse uma instituição, que não fossem vários profissionais, cada um pensando de um jeito diferente, cada um discordando entre si o tempo todo. Mas a crítica como essa instituição que tem todos uma mesma visão e coisa do tipo, que é algo que eu tento desconstruir bastante aqui. A primeira é: a crítica de cinema tem que ser imparcial. Isso é uma mentira que é contada a gerações e gerações antes mesmo do cinema, né? A crítica de arte, de forma geral, já tinha essa visão do crítico como alguém imparcial, alguém que nem sequer sente o filme, mas ele senta e ele analisa os problemas, ele fala onde tem problemas e onde tem qualidades dentro daquele filme. Esse não é o papel do crítico, porque o que eu sempre digo, e o crítico ele vai ser sempre parcial, e tem que ser parcial, a boa crítica ela é parcial, porque a crítica ela diz respeito ao crítico em si. Então uma crítica minha vai dizer respeito também não só ao que eu conheço de cinema, ao que eu analiso daquele filme, mas o que eu senti com aquele filme. Porque, primeiro de mais nada, o crítico ele é um espectador como todos vocês. O crítico ele não deve deixar de sentir o filme para analisar aquele filme friamente, porque aquele filme não foi feito para ser analisado friamente, ele foi feito inicialmente para ser sentido. Então, por isso que muitas vezes eu falo, esse filme não funcionou para mim, esse filme não se conectou comigo. Frases como essa justamente para deixar claro que aquela crítica é sim parcial, e muita gente comenta, essa crítica não é imparcial, isso é a sua opinião. Essa eu dou muita risada, essa é a sua opinião. Claro que é a minha opinião. Se é a minha crítica, é a minha opinião. Não quer dizer que simplesmente eu vou falar o que eu gostei, o que eu não gostei e deixar de lado o cinema. Não, eu vou fazer isso baseado, claro, no conhecimento que eu tenho, em tudo que eu estudei, no que eu conheço de narrativa, no que eu conheço de linguagem e por aí vai, como eu tento sempre fazer aqui para vocês no canal. Mas a crítica de cinema, ela é parcial e ela deve ser parcial, porque se a crítica de cinema não fosse parcial, bastava um crítico e pronto, um crítico que ia definir se aquele filme era bom ou ruim, que muitas vezes nem é o objetivo da crítica definir se um filme é bom ou ruim, se ele vale a pena ser assistido ou não, mas sim criar uma discussão a partir dele, a partir de uma visão pessoal. Se não fosse isso, bastava uma pessoa para fazer um checklist de acertos e erros, como muitos críticos fazem aí na internet, bastaria um checklist e falar, ele acerta nisso, ele erra nisso, ele acerta nisso, ele erra nisso, pronto, uma pessoa dá uma nota final e diz se aquele filme é bom ou é ruim. Não é assim que funciona. Críticos são, antes de mais nada, espectadores. Espectadores com conhecimento e que vão propor discussões, muitas vezes, a partir da sua visão, daquilo que ele viu com o filme, e por aí vai. E aí entra o segundo desse combo da crítica, que é o crítico de cinema, um diretor frustrado. Outro tipo de comentário que as pessoas acham que elas estão arrasando quando elas comentam, que é, se você não gostou, faz melhor aí.
Não, o objetivo do crítico não é fazer cinema. Alguns críticos sim, a gente tem inclusive grandes críticos que viraram grandes cineastas, principalmente quando a gente olha para a novela vaga, se a gente olha até para o cinema brasileiro, Kleber Mendonça Filho, antes era crítico, entre tantos outros. Mas o objetivo da crítica não é o de fazer um filme, não é de fazer melhor que o diretor. E mais uma vez, o crítico não deve dizer como o filme deveria ser. O papel da crítica é justamente abrir o debate, não fechar o debate, abrir uma discussão a respeito daquele filme para a gente poder conversar sobre ele. Tem uma frase que eu gosto muito que é: bons cinemas têm boas críticas, ou seja, o cinema de países determinados que são bons tem bons críticos, justamente porque isso meio que anda lado a lado, né? Então a crítica ela vai estar refletindo, ela vai estar discutindo, ela vai estar debatendo o cinema e isso vai influenciar também em como os filmes são feitos. Cinemas com críticos muito ruins, com críticas muito ruins, geralmente eles tendem a ser cinemas ruins. Então são duas coisas que caminham lado a lado e não uma necessariamente interfere a outra. O crítico de cinema ele não é um diretor frustrado, o crítico de cinema ele pode nunca ter tentado fazer um filme, ele não quer fazer um filme. Ele já pode ter feito filmes, tem muitos críticos que fazem filmes também, mas não é algo imprescindível. A crítica não é justamente o como deveria ser feito, o como eu faria no seu lugar. A crítica é uma discussão que parte para outro lugar e gera outra reflexão, outro debate a partir disso. E claro, não poderia deixar de falar nesse vídeo também do famoso filme iraniano em preto e branco de 3 horas, né, que é um clássico. A crítica só gosta de filme chato. A gente pode até puxar o gancho para o outro tópico que eu falaria em seguida, que é: esse filme é para ser ruim mesmo, esse filme é apenas para desligar o cérebro e assistir. Esse termo desligar o cérebro eu acho muito engraçado, por sinal. Mas sim, tem filmes que são filmes muito mais leves, muito mais divertidos. Eu falo sobre eles aqui no canal também. A graça é justamente que o crítico, ele gosta, ou ele deveria gostar, ou ele deveria pelo menos tentar experienciar todos os tipos de cinema. E o mais importante, o crítico ele vai levar a sério todos os filmes que ele está assistindo. A minha análise para um filme de super-herói ou para um filme sueco de 3 horas, ela vai partir do mesmo lugar de respeito. Não estou dizendo que eu vou analisar essas obras iguais, porque elas não são obras iguais, mas ela vai partir do mesmo lugar de respeito. Se muitas vezes eu não gosto e critico um filme de super-herói, ou eu critico também a maioria dos filmes de festival que eu vejo, ou eu gosto de filmes de super-herói, ou eu gosto de filmes blockbuster, a gente vê que nas minhas listas de favoritos do ano sempre tem alguns blockbusters e outros filmes de festivais de várias nacionalidades, é justamente porque eu vou tratar todos esses filmes com o máximo de respeito, como eles merecem ser tratados. Essa ideia de, o filme era para ser ruim mesmo, aí quem tá falando isso tá desvalorizando o próprio filme, né? Algo que a gente falou bastante no debate que eu tive com o André Guerra e com o Diego Qualia sobre o Deadpool e Wolverine, né? Que muitos fãs da Marvel criticaram a gente e tudo mais, porque diziam que aquele filme era ruim mesmo, era para ser ruim mesmo. Eu falava, tá bom, se ele é para ser ruim, eu preciso gostar de um filme que é para ser ruim? Não. Tem tantos filmes super-heróis, tantos filmes blockbusters tão bons, eu preciso valorizar ele porque a lógica dele é ser ruim? Claro que não. Então acho que a ideia é justamente essa, né? A ideia do crítico não é que o crítico ele só gosta de filme chato, o filme só gosta de filme de 3 horas, de filme iraniano de 3 horas. Gosto de filmes iranianos também, que o cinema iraniano é maravilhoso. Mas tem muito filme de festival também que é horrível. A ideia é justamente que o crítico ele vai experienciar, ele vai ter um repertório muito grande, né? Eu tô assistindo filmes de todos os lugares do mundo. Claro que não todos os filmes do mundo, mas eu tô tentando sempre assistir filmes dos mais variados cinemas. Desde o filme blockbuster hollywoodiano, que eu gosto de muitos, como eu sempre disse, até filmes de países com menor tradição, filmes mais desconhecidos, filmes mais experimentais. Faz parte do repertório do crítico conhecer todos esses cinemas e tratar eles sempre com respeito. Acho que isso é o mais importante. O crítico ele tem que respeitar desde o filme mais caro, mais bobo, mais desligar o cérebro, entre muitas aspas, até o filme mais diferentão, entre aspas, que não necessariamente um é melhor do que o outro, e isso eu sempre defendi. Quem acompanha o canal há mais tempo sabe que eu sempre defendi isso aqui. E eu acho que eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Tinha muitos outros sensos comuns que eu poderia falar, mas se vocês gostam, como o não entender o filme, né? Você não gostou porque você não entendeu o filme. Esse é maravilhoso. Todos que envolvem roteiro, história e temática são maravilhosos, mas acho que isso vale até um vídeo específico posteriormente para a gente falar sobre eles. Então vai aqui algumas provocações, algumas visões minhas, né? Como eu disse, é sempre um debate, vocês não precisam concordar, vocês precisam argumentar e a gente pode trocar uma ideia sempre com muito respeito. A partir disso,
Espero que vocês gostem desse vídeo. Eu queria fazer com que esse subquadro do Discutindo Cinema fosse algo quase que semanal ou quinzenal, que eu pudesse fazer, porque acho que são debates bem interessantes, mas aí também vale de vocês gostarem desse vídeo e compartilharem para mais pessoas que vocês gostarem, que aí eu retorno com ele mais e mais vezes e torno ele algo fixo aqui no canal. Por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, hypa se você gostou também, deixa o like e hypa se você estiver vendo pelo celular. E no primeiro comentário fixado tem minhas outras redes sociais, por hoje é isso e corta.